Bom dia, sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. E eu vou fazer uma breve audiodescrição. Então, assim, eu sou uma mulher parda, eu tenho altura mediana, sou acho que mais alta, né? Sou um pouco alta, assim, acho que para os padrões de altura. Eu uso um óculos preto. Eu uso aparelho, meu cabelo é vermelho, na altura do ombro. Eu estou com um casaco roxo, um brinco branco e um colar que eu ganhei, muito lindo, de uma professora pretinho. E estamos aqui também com o Helder. Olá, Helder. Tudo bem? Na sequência, o Helder e... Gente, quem que é na sequência? A Flávia. Comigo, além do Helder, da Flávia, temos também aqui duas convidadas muito especiais. Eu vou apresentar a primeira para vocês. Bom dia, Pro! Bom dia, professora Janaína. Eu sou a professora Silene Félix. Este aqui é o meu sinal, tá? É o S e próximo do rosto, o sorriso. Eu sou uma mulher parda, cabelos curtos na altura do ombro. Na raiz ele está escuro e com luzes na ponta. Estou com um casaco azul, uma blusa rosa e uma saia muito linda, colorida. Gente, a professora Silene tem um sorriso lindo mesmo. E olha só, temos mais uma convidada aqui. Então, eu vou apresentar para vocês uma aluna muito protagonista, que é a aluna Larissa, da escola PEI, Vereador Carlos Alberto Marques. Ela vai se apresentar também. Bom dia, eu sou a Larissa, da Escola Vereador Carlos Roberto Marques, da cidade de Araraquara. E eu tenho cabelo médio, tenho algumas luzes neles, estou usando o uniforme da escola e uma calça jeans clara e algumas pulseiras no braço. Muito bem. Então, olha só, estamos todos apresentados. Essa é uma aula muito importante, sétimo ano, é uma aula especial, vou colocar na tela para vocês, dá uma olhadinha. É a nossa aula especial sobre consciência negra e nós vamos falar sobre a importância da consciência negra. Eu vou aproveitar e colocar aqui o objetivo. Discutir a importância do Dia da Consciência Negra para a disseminação de uma cultura antirracista na sociedade, valorização da história, partindo do olhar aos reinos africanos, remontando aspectos da antiguidade desses povos. Então, olha só, sétimo ano, essa aula vai ser bem legal. Por quê? Nós faremos, primeiro nós vamos falar sobre qual o significado, né, do Dia da Consciência Negra, por que existe esse dia, e eu quero mostrar para vocês uma história da África muito diferente das histórias que vocês conhecem, porque, sabe, Proci? Olha só, geralmente quando a gente fala de africanos, logo remete-se à escravidão no Brasil colonial, né? Sim, e eu já falo sempre, quando falo dos meus ancestrais, eu sempre digo, eu sou de um povo de rainhas, reis, príncipes e princesas, povo que fomentou e disseminou a escrita, as tecnologias, a astrologia e muito mais. Que linda, incrível, isso mesmo. Então, como a Silene já deu aqui uma breve explicação, gente, é isso. A nossa afrodescendência, ela vem carregada assim, de saberes e técnicas, né? Nosso povo, nossos ancestrais, eles trouxeram saberes, técnicas, conhecimento, cultura e tudo mais. E, professores, fiquem à vontade aqui para participar no chat. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma pergunta para a gente já começar uma conversa aqui, um diálogo. Então, sétimo ano, por que existe o Dia da Consciência Negra? Eu vou deixar aí 1 minuto e traga o nome do aluno, do professor, da escola. Aguardo as respostas.
Estamos recebendo aqui bom dia da professora Rita, da professora Márcia, o professor Ricardo, a professora Simone. E também a professora Elizabeth traz já uma contribuição da aluna Giovana. Fala assim, ó, todos contra o racismo. Nossa, já com consciência. E a professora também, a aluna Giovana, para mostrar que todos têm voz também, de acordo com a aluna Giovana. Professora? Que lindo. Então, eu vou colocar na tela para vocês assim uma breve contextualização. Dá uma olhadinha lá. Podemos dizer que essa data, ela celebra a importância da cultura negra no Brasil. É uma data para refletirmos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Estamos refletindo sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data relembra a morte de Zumbi, líder dos Quilombos dos Palmares. Então, olha só, essa data, né? Inclusive, nós falamos assim, a questão antirracista, ela não tem que ser pensada só no Dia da Consciência Negra. Isso tem que ser discutido durante o ano todo, a vida toda, e não apenas na escola, né? Na sociedade, nas nossas relações entre os nossos amigos. Isso tem que ser sempre pensado. Nós temos uma lei que é a 10.639, que inclusive ela foi instituída para que as escolas tivessem nos seus currículos inserido a cultura africana, tanto escolas particulares como escolas públicas. Essa data, ela é mesmo para a gente começar a refletir, né? Vamos refletir como que os negros chegaram aqui no Brasil. Primeiro que eles chegam numa condição de escravizados, né? Eles chegam contra a vontade deles e eles trabalham aqui no Brasil, nesse sistema de escravidão, durante 300 anos. Lembramos que o Brasil foi o país que mais trouxe escravizados aqui para o seu território, né? E a gente precisa pensar também o seguinte, que o trabalho do homem e da mulher negra escravizada enriqueceu o Brasil, né? Nós temos o enriquecimento do Brasil por conta desse trabalho. Esses homens e mulheres, eles trouxeram também técnicas, práticas e saberes que eles já tinham lá na África. Hoje a gente vai pensar isso também, que existe uma história, né, do povo africano antes, muito anterior da escravidão, para a gente até tirar essa narrativa, né? A gente precisa desconstruir essa narrativa, porque o nosso povo, eu adorei como a Silene falou, o nosso povo, os nossos antepassados, eles trouxeram também técnicas e saberes, muito que eles aprenderam e fizeram lá na África. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, dá uma olhadinha na tela, olha só. Um breve... Ao fundo, vocês estão vendo uma réplica da sede administrativa de um quilombo. Então, assim, qual que é o objetivo geral, né, do Dia da Consciência Negra? Desde 1970, o movimento negro comemora essa data, mas foi oficializada no Brasil em 2011, né? O movimento negro unificado é um movimento que, desde a ditadura, ele luta, né, pela causa dos homens e mulheres negras, que eles estavam sendo criminalizados nas periferias, eles estavam sendo perseguidos. Então, esse movimento negro unificado, ele é muito importante na história, vocês ainda vão ouvir falar mais sobre ele nas aulas de história. E aí, o movimento negro unificado, eles pensam assim, olha, nós precisamos de um símbolo para nossa luta, né? Quem que é o nosso símbolo? E aí eles encontram na história, buscando na história, eles encontram o Zumbi dos Palmares. E Zumbi dos Palmares se torna a grande referência de luta para esses povos. Dá uma olhadinha na tela, pessoal, olha lá. Luta por igualdade contra o preconceito e a desumanização do povo negro. Opa! E aqui nós temos uma imagem de Zumbi dos Palmares, que é o grande símbolo dessa luta, né? É o grande símbolo do nosso Dia da Consciência Negra. E aí eu queria perguntar para a Procilene o seguinte, né? Porque vocês perceberam que nós mudamos, né? A língua, né? Ela vai se transformando de acordo com as transformações da sociedade, né? A Silene vai poder explicar isso melhor. Mas vocês perceberam que nós mudamos? Nós não falamos mais escravos, mas falamos escravizados, que é até um termo que foi cunhado pelo professor Kabengele Mundanga. Eu queria que a professora Silene nos explicasse melhor, assim, por que nós usamos escravizados e não escravos? Assim, de uma maneira bem simples, como foi mencionado, a palavra escravo, ela dá a ideia, né, como por ser um substantivo, na verdade, ela caracteriza
como um adjetivo, como que a pessoa foi o escravo ali, é a ideia que a pessoa foi fácil, ela se submeteu a tal situação. E quando eu falo escravizada, até pela terminologia, ado ali, dá a ideia do particípio. Então, foi uma ação que aconteceu, e quando eu falo que a pessoa foi escravizada, você pensa que ela sofreu, foi uma questão de luta, não foi fácil, então você muda a característica. Então, você não fala ali que foi uma ação que ocorreu, e quando eu falo escravo, dá a ideia de foi algo passivo, tudo fácil, olha, foi eles se submeteram àquela situação, não ligaram. Aí, quando muda a terminologia, o ado dá a ideia assim, foi uma ação que foi por luta, teve resistência, não foi fácil, e foram privados da liberdade, mas nesse contexto, contexto de luta, né? O ado dá a ideia de uma ação, de luta, teve resistência. Então, Pro, vê se eu entendi, olha só, vê se ficou claro para mim. O escravo, quando eu falo escravo, é como se fosse natural. Isso, é como se fosse um adjetivo. Eu sou escravo, então é uma característica. Por exemplo, eu falar, Silene, eu sou mulher parda, é uma característica. Eu sou escravo, é uma característica dominante, algo que não muda, e é aquela situação que eu não posso mudar, de certa forma. Mas quando eu falo que eu fui escravizado, ou a pessoa é escravizada, dá a ideia que mudou ali. É uma ação, é algo que foi passado, e não é a característica. Você não é dominante naquele momento, entendeu? Nesse sentido, que você, eu sou Silene, então eu sou Silene. Aí se eu falo eu sou escravo, remete à ideia disso, como falei, de você submeteu a ação e foi passivo. E quando eu falo escravizado, já muda o contexto, é uma ação de resistência. Que legal. Eu vou pedir para a aluna Larissa, para ela falar um pouco sobre a importância, né? Porque a escola da Larissa... eu até vou ler novamente que é vereador Carlos Alberto Marques, e a professora Meire, ela fez um belíssimo trabalho. Nós vamos até hoje ver uma peça de teatro que eles fizeram na sala de aula, e a professora Meire, ela tem essa cultura, né, de falar do antirracismo. Ela conversou com os alunos e eles refletiram acerca dessa cultura de paz antirracista. Eu gostaria de saber com a Larissa, né, qual a opinião dela sobre a data, qual a importância, o que vocês discutiram aí na escola, Lari? Então, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Quando a gente pensa em consciência negra, a primeira coisa que vem na nossa mente, a primeira informação, é a gente combater o racismo, só que essa não é uma tarefa fácil, né? Porque seres humanos, pessoas, são julgados pelo seu tom de pele, ou até mesmo pela fibra do seu cabelo. Eu acho isso completamente desnecessário, porque a gente nunca deve calcular o potencial de um ser humano, de uma pessoa, através das suas características. E consciência negra, a palavra consciência é você pensar no que você pensa, é você pensar no que você fala, é você pensar na sua ação. Então, a importância da consciência negra é fazer você ter uma reflexão sobre seus pensamentos, ações, falas racistas. Então, é sempre importante a gente relembrar o Dia da Consciência Negra. E não somente, igual você citou, no dia 20 de novembro, não somente no mês de novembro, como no ano inteiro, porque no ano inteiro acontecem atos racistas. E não é porque, vamos supor, que acabou o racismo, a gente vai parar de combater, de citar esse tema. A gente vai ainda trabalhar nele para não ter mais isso. E também tem a questão da influência. A gente tem que trabalhar bastante esse tema com os adolescentes, as crianças, porque eles vão crescer, eles são a próxima geração, e eles vão ser uma influência para os seus filhos e netos. Então, é por isso essa é a importância da consciência negra. Que linda! Perfeito. Nossa, maravilhosa, Larissa. Muito obrigada aí pela sua contribuição. E como a Larissa falou, né? Não é só nessa data que a gente fala disso, né, Silene? Verdade, assim, é uma temática que precisa ser trabalhada mesmo, né? Precisou e precisa, né, ser obrigado a utilizar na escola a temática, né, as questões étnico-raciais, porque nós vimos de uma situação que quando ocorreu a abolição da escravatura, os povos, né, as pessoas negras ficaram sem nenhum tipo de benefício ou largada, né, à toa, um termo assim bem simples mesmo, porque não tiveram a equidade, né, os mesmos direitos que os outros, né, os brancos. Então, nós temos aí muitos anos para poder resolver essa questão. Então, a questão antirracial é importante trabalhar. E eu penso assim, até mais, né? Muitos de nós
nós, professores, às vezes temos dificuldade de trabalhar essa temática. E não só nesse momento, chegar só em novembro para falar sobre essa questão, mas o ano todo, sempre que possível. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que tiveram toda a sua liberdade privada, estamos falando de pessoas que tiveram a sua história negada, e muitos, principalmente as mulheres negras, têm a questão da invisibilidade. Então, nós pensamos nesse contexto, como que fica essas mulheres, autoras negras, agora mesmo na Academia Brasileira de Letras. Ontem eu recebi a mensagem, até no contexto sobre a questão étnicos-raciais, de um indígena que tentou, né, que está na luta aí para entrar na Academia Brasileira de Letras. Ele recebeu a mensagem ontem à noite, ele falou assim, não foi dessa vez que temos um indígena na Academia Brasileira de Letras. Mas eu acredito que isso vai mudar. Então, com questões, com cotas, com ações afirmativas, políticas afirmativas, nós conseguiríamos mudar essa situação e apagar, né, essa coisa de invisibilidade negra. Muito lindo isso que você falou, Silene. Até me lembrei aqui que, conversando, né, com colegas, eu até falei com a Elaine hoje sobre isso, que mesmo nós, professores, que estamos aqui, né, na luta, estudamos os autores, as autoras, estudamos a história, sabemos, né, que mesmo que depois da abolição da escravidão, existiram leis que marginalizaram o homem e a mulher negra. Sabemos que foram mais de 300 anos de escravidão para 120 e poucos anos de liberdade. Nós sabemos de tudo isso. E mesmo assim, né, Silene, a gente precisa tomar cuidado e vigiar para que nós também não tenhamos falas racistas, né? Porque isso está tão engrenhado na sociedade que parece que é normal, às vezes. Muito normal. Eu até costumo falar assim, eu passei, vi uma frase no carro assim, quando a gente vê alguma frase relacionada até à questão da religiosidade, né? Se você vê de qualquer outro contexto, nós temos muito respeito. Aí eu até brinquei, eu falei assim, quando eu leio Lalaroie o Exu, e eu não acho então bonito aquela frase, porque está agradecendo ali o Deus dele, ao que ele acredita, ou ao médium, ou ao espírito, então por que a questão da representatividade também aceitar, né, que essa frase pode ser feita, pode estar ali, da mesma forma que eu coloco ali de Deus, ou na questão da Senhora Aparecida, ou outros entidades. Porque a gente precisa lembrar que, historicamente, a religião de matriz africana, ela foi criminalizada, né? Nós temos na história momentos em que era crime, né? Não podia haver essa reunião de pessoas ali manifestando a sua fé afrodescendente. Nós tivemos no Brasil leis que criminalizaram a capoeira. Capoeira, né? Capoeiragem era crime. Era até sinônimo de vadios e capoeiras. E sabe que você falou uma coisa bem interessante sobre a questão da mulher negra. E aí eu me lembrei da questão da interseccionalidade também, né? Porque, assim, o homem negro, a mulher negra, eles sofrem o racismo. O branco não sofre racismo porque o branco ele não foi escravizado durante 300 anos. E quando houve a liberdade, ainda foi criminalizado, foi estigmatizado. O branco não aconteceu isso com o branco. Quando nós falamos da luta do homem e da mulher negra, não estamos falando em detrimento, por exemplo, da história dos imigrantes italianos, que vieram também em péssimas condições aqui para o Brasil, também ajudaram a construir a nossa nação, são os nossos irmãos, nossos pais também, nossa família, mas a gente precisa pensar assim, que a questão racista ela é contra o homem e mulher negro. Os negros, porque foram os nossos antepassados que foram escravizados aqui no Brasil durante muito tempo. E aí eu pensei na interseccionalidade, porque a mulher negra, muitas vezes, existe uma dificuldade da sociedade em ler a mulher negra como uma intelectual, como uma escritora. Então, existe também esse peso maior em ser mulher negra, da periferia, e aí se a gente for colocando outras questões, vai ficando muito mais difícil esse fardo, né, Silene? Verdade. E aí, vamos aproveitar então que nós estamos nessa discussão, eu vou passar o vídeo, dá para passar agora o vídeo da Luna? Eu vou passar o vídeo da Luna, né, que é um vídeo onde eles fizeram um belíssimo teatro, e depois a Larissa vai explicar pra gente um pouco sobre a inspiração deste teatro, como que eles fizeram. Com vocês aí na tela. O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro. Nesse dia, juntam ações para lutar contra o racismo. É muito importante lutarmos contra o racismo, injúria racial, diferença, preconceito e desigualdade social. A data faz referência à morte de uma liderança para o movimento negro brasileiro.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Oi, pessoal, na aula de hoje eu preciso que vocês se organizem em grupo de 4 alunos, mantendo o distanciamento, que nós vamos trabalhar hoje o tema consciência negra, ok? Maria, esse tema da consciência negra é muito bom, porque nós somos julgados pela nossa cor. Você acha mesmo que aqueles negros merecem estar à nossa volta? Pessoas do tipo dela não merecem participar do nosso grupo. Nem tudo são flores. Mesmo tendo pessoas que tentam abrir os olhos de gente preconceituosa, ainda persistem em errar. Consciência negra é um movimento muito importante. Há anos estamos tentando lutar por essa causa. Maria é excluída por ser negra e defender a consciência negra. Ela é criticada por apoiar esse movimento. As pessoas não enxergam a importância. Pessoal, por favor, alguém pode incluir a Maria Eduarda no grupo? Ah, professora, ela está falando sobre a consciência negra. Grupo do Miguel, por favor, apoiam a Maria Eduarda. Tá bom. Esses dias nós vimos consideração sobre o racismo. Agora eu entendo como a consciência negra é importante. A Maria Eduarda sempre tentando nos avisar. Nossa, gente. Quer um ato de racismo acontecer. A consciência negra foi criada justamente para combater o racismo. Atos racistas prejudicam o psicológico. Isso pode levar até a depressão. Diga não ao racismo. Voltamos, que lindo, que lindo. Parabéns para todos os alunos da Escola PEI Vereador Carlos Alberto Marques, para a professora Meire, que fez esse trabalho tão sensível. Parabéns, vocês são incríveis. E aí eu gostaria agora que a Larissa falasse para nós um pouco, Larissa, assim, da inspiração, como que foi a produção desse trabalho de vocês. E eu vou deixar a fala, passo a fala aqui para Larissa. Então, a gente se reuniu em um grupo de estudantes e a gente quis transmitir três tópicos para vocês. O primeiro é assim: a ideia do teatro é transmitir que as pessoas negras, elas são discriminadas pela sua cor e também pelas suas falas que são antirracistas. O segundo, ele também transmite que não é necessário uma pessoa que você goste, uma pessoa que você convive, sofrer um ato de racismo para você entender a importância da consciência negra. E como é muito desnecessários as expressões utilizadas, os apelidos utilizados. E já o outro tópico, o último, é relembrar a influência, que a partir do momento que a personagem Bianca, ela fala que ela não quer a Maria Eduarda no grupo dela, por conta que ela fala muito sobre a consciência negra, todo mundo lá, os outros estudantes, eles ficaram calados e não tiveram voz para defender a Maria Eduarda, e eles foram influenciados pela aluna Bianca. E finalizando, foram esses três tópicos principais que a gente quis transmitir no nosso teatro. Que maravilhosa! Olha só, então, Larissa, eu vou mostrar para vocês, para a Pro também, um pouco da história antiga. Dá uma olhadinha na tela, olha só, quer ver? Então, eu quero mostrar para vocês rapidamente uma outra história da África, né? Então, primeiro, a África é o berço da humanidade. A Lucy é o fóssil mais antigo encontrado, 3 milhões de anos. Então, o primeiro hominídeo foi encontrado na África. Nós temos aqui os faraós negros da 25ª dinastia do reino Kush. Então, essa aqui já estou me referindo a uma história antiga, né, que existiu ali na África. Vocês estão vendo aqui o reino Kush, as pirâmides de Meroé, que inclusive fazem parte do patrimônio da humanidade na Unesco. Aí nós temos um outro reino, olha, esse eu acho incrível, Silene, que é o reino Aksum. Eu vou mostrar essa imagem aqui, ó. Essas igrejas, elas eram esculpidas. Então, elas não foram construídas, elas foram esculpidas. Tá vendo? Essa é a parte de cima e essa aqui é a parte de dentro. Essas igrejas, elas foram esculpidas, né? Então, vocês percebam que, ó, vou deixar até essa imagem, vocês percebam que nesse reino Aksum, por exemplo, nós tínhamos vilas, aldeias, eram reinos muito prósperos, que tinham muita riqueza, muito ouro, muito comércio. Deixa eu ver se tem mais uma. Ah, essa imagem, essa todo mundo conhece, né? Que são as pirâmides, né, de Gizé, onde estão localizados aí Kelpis e Miquerinos, que é até legal a gente falar assim que na África não existe apenas
as pirâmides do Egito, né? A África, ela tem uma série de povos, né? Existiram povos na antiguidade muito ricos. Inclusive, se eu perguntar assim, Silene, quem que foi o homem mais rico da história? Mais rico de toda a história? Ixi, agora eu não sei. Você vai imaginar, assim, olha, eu acho, assim, que os alunos vão logo pensar num nome de uma pessoa da internet. Eu falaria um nome bem popular aí, relacionado à internet, sim. Mas e se eu disser para vocês que o homem mais rico da história, ele foi o Mansa Musa, que foi imperador do Mali no século XIV. Nunca vai existir um homem tão rico como ele. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Larissa. Obrigada, Silene, por participar. Professores queridos. Eu vou me despedindo aqui, dar um tchauzinho para a Lari. Tchau, tchau. Tchau, Silene, muito obrigada. Tchau, foi muito legal participar. Eu amei a presença de vocês. Avaliem a nossa aula, que vocês gostaram, pontuem. O que vocês não gostaram, pontuem também, que a nossa intenção é sempre fazer uma aula melhor. E tchau, tchau, pessoal!